Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema crise educacional, monstros para a sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo no Brasil uma crise educacional em nossas escolas, tanto no nível fundamental como no nível médio. Estamos em crise, e essa crise é moral, é ética. O sistema de ensino planejado e implantado pelos ateus, pelos comunistas, pelos os esquerdistas, marxistas, leninistas, teve um objetivo: mudar os valores morais cristãos. Crianças e adolescentes têm sido doutrinados nos valores antibíblicos, anticristãos em nossas escolas brasileiras. O sistema de ensino é um dos instrumentos mais importantes por meio do qual o diabo tenta conquistar o coração e as mentes de nossas crianças, de nossos adolescentes. E por que acontece isso? Porque essa é a estratégia do inimigo das nossas almas. Porque são as crianças, são os adolescentes que serão em um futuro próximo os governantes da nação, serão os cientistas futuros, serão futuros pais, serão futuros professores. Existe um pensamento diabólico que diz o seguinte: você não pode dar direcionamento ético a uma criança nem a um adolescente, porque assim você fazendo, você está coagindo esta criança, este adolescente moralmente. Esse é um pensamento marxista, diabólico, esquerdista. Escute, você adepto dessa filosofia. Escute, você ateu. Se uma criança e um adolescente não recebe padrões definidos de ética, constatados na palavra de Deus, essas crianças, esses adolescentes, serão adultos irresponsáveis, irreverentes, desrespeitadores e rebeldes. Agora, se essas crianças, os adolescentes, forem ensinados nos caminhos cristãos éticos, eles serão uma bênção para os pais e para a sociedade. Essa filosofia que diz que as crianças, que os adolescentes deverão construir os seus próprios sistemas de valores éticos e morais, sabe o que é que ela gera? Ela gera monstros para a sociedade. A fé cristã, ela tem absolutos morais. O ateísmo, o esquerdismo, o marxismo não tem absolutos morais. E é devido ao abandono dos absolutos morais contidos na palavra de Deus que o aborto, o homossexualismo, o divórcio, a infidelidade conjugal e toda espécie, todo tipo de perversão são aclamados e divulgados e promovidos pela mídia brasileira. Escute bem, seu ateu que está me ouvindo. Se deixarmos as crianças e os adolescentes sem os direcionamentos absolutos morais de Deus, os valores dessas crianças, desses adolescentes,
serão firmados no vazio, serão firmados no vácuo. É preciso entender que o homem é mau por natureza. A essência do homem é pecado. E a Bíblia é contundente nesse aspecto. Ela diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, a busca do conhecimento, sem o direcionamento ético cristão, leva, sem dúvida, ao envolvimento com múltiplas perversões. É o que estamos vendo hoje nas escolas brasileiras. Quando crianças e adolescentes são deixados à sua natureza natural, à sua inclinação natural, sem direcionamento moral cristão, elas começam a construir hedonisticamente os seus valores. Elas começam a construir formas hedonísticas de valores, de satisfação. Elas começam a construir formas de prazeres pessoais. E aí elas são levadas ao egoísmo, são levadas à marginalidade e às drogas. Alguns ainda dizem assim: não, a criança, o adolescente, precisa se autoexpressar para que ele esteja sempre livre de qualquer valores, padrões morais estabelecidos externamente. Você sabe qual é o resultado disso? Dessa tal de autoexpressão por parte dos adolescentes e das crianças, que tem que deixá-los livres para eles mesmos criarem a escala de valores morais. Você sabe o que é que resulta nisso? Resulta em caos educacional, resulta em aumento da delinquência. Meus amados irmãos e irmãs, não se pode dar autonomia na formação moral da criança e do adolescente. Se essa autonomia de construção da moralidade própria for estabelecida, aí a moralidade, a moral, a ética, será construída subjetivamente. Aí cada pessoa, cada indivíduo, terá a escala de valores morais dele próprio. E aí a moral passa a ser relativa e o caos se estabelece. É isso que estamos vendo. Agora, a moral e a ética não são relativos. Existe absolutos morais cristãos que devem ser alvos de ensinamento na formação do caráter de uma pessoa. Portanto, lamentavelmente, nossos filhos estão sendo galanteados pelo ateísmo, pelo esquerdismo, pelo marxismo, e nós temos que tomar providências. É preciso que a Bíblia seja aberta, lida e estudada nas escolas brasileiras. O que me impressiona é que existem pastores, entre aspas, pessoas que se dizem pastores, que são seguidores dessa filosofia esquerdistas, dessas filosofias marxistas esquerdistas, que promovem todo esse bacanal educacional. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, para que tenhamos essa vigilância para educarmos nossos filhos e tenhamos cuidado com as escolas nas quais os matriculamos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Que Deus lhe abençoe. Louvado seja Deus. Amém e amém.